Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com o magnetismo. Como de costume, vou chegar chegando. Nessa etapa, eu vou pedir uma experiência de pensamento para vocês. A ideia é a seguinte: imagina que eu tenho aqui um pedaço de fio. Pedaço de fio de comprimento L num campo magnético B. Beleza? E eu vou fazer esse pedaço de fio ser percorrido por uma corrente elétrica para a gente ver a força magnética sobre ele depois. Beleza? Mas antes da gente passar a corrente no fio, vamos ver o que acontece só dele andar. Só do fio andar. Então, está aqui o campo magnético, vamos supor que ele está aqui entrando no plano. E aí você vai pegar esse pedaço de fio sem nada, sem ligar ele em nada, e vai passar ele no campo magnético. O fio não tem um monte de carga elétrica? Tipo elétrons livres, por exemplo? Então esses elétrons vão estar sujeitos a uma força magnética. Então a gente pode calcular essa força. A gente pode descobrir a direção dessa força. Então, eu vou pegar a minha mão e vou empurrar esse fio para ele passar no campo magnético com essa velocidade aqui. Então, é como se um elétronzinho do fio tivesse sendo arrastado para lá. E é o que a regra do tapa diz para a gente. Campo para dentro, velocidade para a direita, cargas elétricas positivas são jogadas para cima, cargas negativas são jogadas para baixo. É claro que os núcleos dos átomos feitos de prótons não vão se mover, mas os elétrons livres vão. E na hora que os elétrons livres são jogados para baixo, eles deixam lá em cima uma lacuna, fazendo que a parte de cima fique positiva. Parabéns! Você acabou de inventar a hidrelétrica. É isso aí. A hidrelétrica nada mais é do que um pedação de fio que é empurrado pela força da água para passar na frente de um imãzão. É um eletroímã, mas ok. Para passar na frente de um imãzão e na hora que ela passa na frente desse ímã, virou uma fonte de tensão. Polo positivo, polo negativo, com cargas indo de um lado para o outro. Se você voltar lá nas primeiras aulas de eletricidade, você vai ver que eu fiz um comentário sobre fonte de tensão. Você vai ver no vídeo aqui no... Vai não. E lá a gente comentou, olha, o funcionamento da fonte de tensão só vai ficar totalmente elucidado na parte de magnetismo. Chegamos. Beleza? Então olha que legal. Um pedaço de fio se movendo com uma certa velocidade, ele vira uma fonte de tensão. Se você acha isso muito esquisito, significa que você tem que acreditar. Como é que eu acho que travou aqui? Voltou. Era a canetinha que não estava escrevendo. Então você precisa acreditar nisso aqui. Né? Você precisa acreditar que um fio em movimento, num campo magnético, um fio de comprimento L, com velocidade V, você tem que acreditar que esse fio, ao se mover, vai ter nas suas extremidades uma força eletromotriz induzida. E por que eu estou falando que você tem que acreditar? You must believe. Só para isso. Então, BLV é a fórmula que nós usamos para calcular a força eletromotriz induzida num fio que passa por um campo magnético. Olha que legal. Você acabou de inventar uma fonte de tensão. Então, sim, se você pegar um pedaço de fio e passar ele na frente do campo magnético, os elétrons livres do fio vão se comportar, vão fazer o fio se comportar como uma fonte de tensão. Olha que legal. Agora também é verdade, se o fio parar de andar, acaba a força, acaba a indução. Porque olha aqui, se a velocidade é zero,
a força eletromotriz induzida é zero. Essa força eletromotriz está em volt mesmo, viu? Isso aqui está em volt. Em volt. Esse campo magnético aqui está em Tesla. Isso aqui está em metro e isso aqui está em metro por segundo. É isso aí. Sim, volt está relacionado com Tesla. Olha que interessante. Olha que interessante. Volt está relacionado com Tesla. Inclusive, se você olhar aqui essas unidades, né, a gente pode até dizer que o volt ele tem uma relação com Tesla e metro quadrado, que é uma área por segundo. Bem interessante, né? Bem interessante. Então, você consegue relacionar o volt com o campo magnético e área dividido por tempo. Isso não é coincidência. Um sujeito chamado Michael Faraday trouxe para a gente a ideia de indução magnética relacionada a uma tensão produzida pelo movimento de uma carga. A gente usou como inspiração o movimento de um pedaço de fio, mas ele pensou que isso servia para todos os movimentos de todas as cargas. E aí, com isso, ele criou o conceito de fluxo do campo magnético, que eu vou representar pela letra Φ maiúscula. Fluxo do campo magnético é o mesmo que campo vezes área. Você vai ver nos livros aí também a relação com o ângulo θ, porque a ideia é você usar a área perpendicular ao plano que você está analisando. Então, por exemplo, imagina que você tem uma área bem assim, ó. Opa! Ó, imagina que você tem essa área aí. De ladinho, né? Você não viu aí, de ladinho. Imagina que você tem essa área aqui. Aí você tem, ó, um campo magnético vindo assim, ó. Campo magnético vindo assim. O fluxo do campo magnético vai ser campo vezes área, B vezes A. Se esse campo for perpendicular. Agora, se ele não for perpendicular, você vai ter que achar a componente que é perpendicular. Como assim? Imagina que essa área não esteja assim, perpendicular. Imagina que ela esteja rotacionada. Imagina que isso aqui é uma porta, né? E você gira essa porta para cá, assim, ó. Aí, ó, o campo já não está mais perpendicular à área. Ele vai ter um ângulozinho e você vai ter que decompor o vetor campo magnético para achar a componente na direção da área. Componente perpendicular à área. Isso aqui lá no nível superior o pessoal chama de vetor área. O vetor perpendicular a uma superfície. Por que eu estou falando isso? Porque se você pega essa porta aqui e abre completamente, ou seja, coloca o campo magnético em relação a essa área aqui, ó, e o campo ele passa raso aqui, ó, o campo passa assim, ó, ele não fura a área, ele passa paralelo a ela, significa que aqui, ó, o fluxo do campo magnético através dessa área é zero. Beleza? Então, para o cálculo do fluxo do campo magnético, você tem que pegar a componente de campo magnético que é perpendicular à área, porque componentes paralelas à área não fazem efeito, não produzem fluxo do campo magnético. O que o Michael Faraday percebeu? Que se você provoca a variação do fluxo do campo magnético ao longo de um intervalo de tempo, isso provoca o aparecimento de uma força eletromotriz induzida que vai tentar se opor à variação do fluxo que foi provocado. É isso, contei a história inteira de uma vez, né? Então, se você aumenta o fluxo do campo magnético numa área, surge uma força eletromotriz induzida tentando diminuir o fluxo que você aumentou. Sabe com o que isso parece? Princípio de Le Chatelier, lá da química. Princípio de equilíbrio químico. O que dizia o princípio de Le Chatelier? Se você aumenta a concentração de reagente, a reação, o equilíbrio se desloca no sentido do produto. Então você provoca uma alteração
e o sistema faz algo para tentar desfazer aquilo que você fez, para tentar desfazer a perturbação que você causou. Beleza? E aqui, ó, esse sinal de menos significa isso. Significa que se uma alteração, uma perturbação é feita no sentido de aumentar o fluxo, vai surgir uma força eletromotriz induzida tentando diminuir esse fluxo. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Vou pegar aqui um outro exemplo. Imagina o seguinte. Imagina um ímã. Vou ficar pequenininho aqui no cantinho. Imagina um ímã. Está aqui, ó. Está aqui o polo norte, está aqui o polo sul do ímã. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uma espira de fio. Pode ser uma espira quadrada, pode ser quadrada, circular, tanto faz. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar essa espira de fio e vai ligá-la no circuito elétrico. No caso, como ela vai funcionar como fonte de tensão, eu vou ligar ela aqui, ó, como se fosse numa lâmpada. Beleza? Pode ser um resistor, um LED, o que você quiser. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você aproxima o ímã. Na hora que você aproxima o ímã, linhas de campo magnético entrando vão surgir e se tornar, ao longo do tempo, mais numerosas. Então, o que o sistema faz? Ele vai produzir uma corrente elétrica em resposta e essa corrente elétrica será nesse sentido aqui que eu estou pintando de lilás. Porque na hora que a corrente elétrica induzida circula nesse sentido, o campo magnético por ela produzida se opõe à variação do fluxo que você está provocando. Vamos fazer outra experiência? Mesma figura. Tira campo magnético, tira a corrente induzida que a gente botou aqui, estraguei tudo, estraguei fio, estraguei desenho, estraguei tudo. Eco. Peraí, relaxa que eu tenho um plano. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse mesmo ímã e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar o ímã para o lado de lá. Deixa o polo norte para a direita, polo sul para a esquerda e vamos fazer o seguinte, vamos afastar esse ímã. Devido ao polo sul, o polo sul do ímã está fazendo linhas de campo magnético virem aqui, né? Que as linhas de campo magnético saem do norte e entram no sul, né? Assim que é a linha de campo magnético. Então, quando você move o ímã para a direita, as linhas de campo magnético que estão entrando vão se esvaindo, vão sumindo. Então, o sistema, lógico que ele não pensa, né? Então, o sistema reage da seguinte maneira. Vou produzir uma corrente para devolver as linhas de campo que estão sendo removidas. Então, quando eu tenho o ímã indo para a direita, nesse caso, o sistema vai tentar recompor as linhas de campo que você está tirando. Ou seja, vai passar uma corrente nesse sentido, que aí pela regra da mão direita envolvente, circula, passa lá atrás, passa em cima, desce aqui na frente, e aí você, a sua corrente induzida, devolve as linhas de campo que estão sendo removidas. Aqui, galera. Meio chato isso aqui, viu? Meio enjoado. Porém, é tudo. Porque a aplicação da fórmula, lá o ΔΦ sobre ΔT, é muito tranquilo de fazer normalmente nas provas, nas questões. A parte mais sofisticada que vai te exigir maior compreensão é entender esse mecanismo. E aqui a gente usa a matéria inteira. Por que eu estou falando
do campo magnético produzido por um ímã. Estou movimentando o ímã. Na hora que o ímã se movimenta, a gente, experimentalmente dá para verificar isso, né? A gente sabe que vai surgir uma corrente induzida e o que os exercícios vão cobrar da gente é em que sentido é essa corrente induzida, beleza? E é isso que a gente tem que trabalhar. E não vai dar. Só olhando, não faz mesmo. Você vai ter que pegar a sua mãozinha. Se você ainda não fez regra do tapa, regra do chute, regra da voadora, regra de Fleming, regra de mão direita envolvente, se você não fez esses gestos e tá fluente, não vai rolar. Então, se até agora você não praticou, na prática mesmo, com a sua mão, um monte de exercício, fazendo a mãozinha girar para um lado para o outro, lá do seu livro, no livro tem um monte de exercício. Se não tiver no seu livro, tem qualquer outro livro de física, um monte de exercício. Né? Resolva exercício de regra da mão direita, regra de Fleming, regra da mão direita envolvente, regra do tapa, faça vários, para você poder olhar para a figura e saber como que você vai posicionar a sua mão na hora da prova para você conseguir achar essa direção aqui. Beleza? Senão, não soluciona os exercícios. Vamos ver como é que isso cai? Deixa eu sair daqui. Na figura abaixo é representado um trilho condutor ABCD, onde desliza uma barra condutora XY para a direita, com uma velocidade V. Deixa eu escrever esse V. Pronto. Na figura é representado um trilho condutor ABCD, onde desliza uma barra condutora XY para a direita com velocidade V. Vou ficar aqui no cantinho. Tal montagem está imersa em um campo magnético B perpendicular ao plano do papel que não se conhece o sentido. Ai, essa galera tem esse negócio de plano do papel. Que papel, velho? Não tem papel nenhum. Não há papel. Não existe papel. Perpendicular ao plano. Que plano? O plano onde está essa montagem. Beleza? Em relação à situação acima, marque V com as afirmações verdadeiras e F com as falsas. Ok, vamos lá. Vou sair daqui. O fluxo magnético através do circuito XBCY está aumentando. Como é que é fluxo do campo magnético? O fluxo é calculado como produto, campo vezes área. Ele falou que o campo é perpendicular ao plano, ou seja, ele pode estar tanto para fora como para dentro do plano. Então, campo perpendicular é exatamente esse. O fluxo através do circuito XBCY está aumentando. Ora, se eu estou aumentando a área, aqui, XBCY, então realmente o fluxo está aumentando. Beleza? O sentido do campo magnético externo B está saindo do papel. Por enquanto, não quero responder essa pergunta. Por enquanto, não tenho subsídio para poder responder isso. Não queria responder isso agora. O sentido do campo criado pela corrente induzida está saindo do papel. Bom, o campo criado pela corrente induzida vai ser oposto àquele que a gente tem, né, sendo produzido ali. E aí, por fim, o campo criado pela corrente induzida tende a diminuir o fluxo do campo magnético através do circuito XBCY. Então, espera aí. O campo criado pela corrente induzida tende a diminuir o fluxo magnético através do circuito XBCY. Isso é a única coisa que eu consigo responder com certeza. Beleza? Agora vamos responder as outras duas perguntas. Olhando ali, a gente vê que tem uma corrente I circulando o circuito, passando aqui. A gente consegue ver que tem uma correntezinha que foi colocada ali. Né? Então, a barra está vindo para cá e está passando uma corrente elétrica aí, né, que está indicada aí na figura. Beleza? Essa corrente deve estar produzindo um campo magnético para repor as linhas de campo magnético que estejam sendo removidas ou para se opor a linhas de campo magnético que estejam sendo colocadas no sistema. Então, quando a gente respondeu a primeira questão,
A gente viu o fluxo magnético através de XBCY está aumentando, ou seja, quando essa barra anda para o lado, eu estou colocando linhas. Essas linhas que estão sendo colocadas estão sendo derrubadas, estão sendo destruídas, estão sendo confrontadas pelas linhas de campo magnético dessa corrente induzida que está mostrada aí. E essa corrente induzida, se você fizer a regra da mão direita envolvente, você vai ver que ela gera linhas de campo magnético saindo do plano. Então, se eu estou botando linhas saindo devido a esse movimento, significa que o campo da região deve ser entrando. Porque o campo magnético entrando, se tornando maior, provoca uma corrente induzida que vai tentar derrubar esse campo. Então, o sentido do campo magnético externo B está saindo do papel falso. Ele está entrando no plano. E, finalmente, o sentido do campo criado pela corrente induzida está saindo do papel verdadeiro, conforme a gente queria. Beleza? Então, quando a gente tem aqui o fluxo do campo magnético, a gente consegue, a partir das informações de fluxo, tirar aí conclusões acerca da corrente induzida. Beleza? Tem diversas aplicações para isso. Por exemplo, inventaram um dispositivo aí que seria um grande fio gigante preso por duas naves espaciais, e essas naves espaciais ficariam orbitando o planeta Terra, e aí, devido ao campo magnético terrestre, isso aí poderia produzir energia elétrica no espaço. Beleza? Então, uma hipótese aí poderia ser colocada. Né? Uma coisa que não está nessa questão, não está provavelmente nos capítulos aí do seu livro, é que isso não ocorre de graça. No momento em que você está... Deixa eu botar lá o negócio de volta. No momento em que você está puxando essa barra aí e está modificando a situação, né? Aí o fluxo, passando corrente induzida. Pô, já pensou? A gente vê o exemplo aqui, ó. Então acende uma lâmpada. Então, na hora que você estiver movendo esse fio aí, ele vai resistir. Como se tivesse uma coisa atraindo ele de verdade. Como se essa corrente induzida de fato gerasse um campo oposto, né? E esse campo fosse responsável por provocar uma força de atração, porque polos opostos se atraem. Então, o que a gente não falou agora é que isso aí não ocorre de graça. A mãozinha que estiver puxando essa barra, na hora que a corrente começar a circular, se esse fio tiver uma resistência elétrica, e ele deve ter, porque fios têm resistência elétrica, se esse fio tiver uma resistência elétrica, na hora ali do movimento, vai aparecer uma força no sentido oposto, travando o movimento, apertando o movimento, segurando ele. E se você quiser saber o tanto de energia envolvida, você pode ir lá na mecânica e calcular essa força. Força vezes deslocamento, calcular o trabalho realizado por essa força. E esse trabalho vai se refletir na energia que vai circular por esse circuito, a energia que vai acender tua lâmpada. Então, essa avaliação que a gente faz aqui, gera o campo isso, o sistema reage, não é uma reação grátis. O que você tem aqui é um processo de transformação de uma forma de energia em outra forma de energia. E isso aqui é uma aplicação direta das coisas que a gente está vendo. Beleza? Uma outra maneira que a gente tem de ver isso aqui funcionando, vou pegar uma tela branca, é se você imaginar que você pode pegar um fio, vamos imaginar um fio enrolado, ó. Vou pegar aqui um cilindro, passar um fio nele, enrolar aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar uma corrente elétrica aqui
E vou pegar esse fio e vou deixar do lado de um outro fio, um segundo fio. E aí essa corrente aqui, que eu vou chamar de I1, vai fazer um campo magnético aparecer aqui nesse meião aqui, ó. Porque no momento em que a corrente passa, se ela variar com o tempo, então ela pode aumentar ou diminuir. Se ela estiver constante, o fluxo é constante, que pela lei de Faraday, a força eletromotriz induzida, ela é o oposto, né, da variação do fluxo dividido pelo tempo. Variação do fluxo, ou seja, se o fluxo não varia, força induzida é zero. Uma coisa que você pode fazer aqui é usar, por exemplo, corrente alternada, para a corrente ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, uma certa quantidade de vezes por segundo. Mas veja que o mecanismo, que só de você colocar essa corrente aqui para variar, vai ter um campo magnético, às vezes para cima, às vezes para baixo, que vai aparecer aqui. E a variação desse campo pode interferir num segundo circuito aqui do lado, ó, que deve ter linhas de campo magnético aqui para todo lado. Ó. E aí essas linhas, elas vão provocar uma variação de fluxo aqui, sem contato, à distância. E essa variação desse fluxo vai gerar uma força eletromotriz induzida do lado de cá, que se você tiver um circuito ligado, vai fazer passar aqui uma segunda corrente. Então você vai ter uma voltagem do lado de cá, uma voltagem do lado de cá. Parabéns, você acabou de inventar o transformador. É exatamente isso aqui que a gente usa, né, nas instalações elétricas modernas para transformar de 110 volts para 220 volts, por exemplo. Né? Ou o contrário, mais comum é você ver isso aqui, né? De 220 para 110 volts. Né? Isso aqui também acontece para você poder pegar a voltagem lá da hidrelétrica e elevar a tensão para colocar nos fios de alta tensão que vão transportar essa energia pelas linhas de transmissão. Por que isso aqui é uma vantagem? Ora, porque se você tiver uma voltagem muito alta, a mesma energia vai passar com a mesma potência, né? Vai passar com menos corrente. Menos corrente é menos efeito Joule. Afinal de contas, potência é tensão vezes corrente, né? Tensão vezes corrente. Potência com P de produto. Potência é o produto tensão corrente. Resistência é a razão tensão corrente, né? Razão tensão corrente. Então, potência é o produto tensão corrente. Então, na hora de você transferir potência pelos fios lá que vem da hidrelétrica, você usa um U grande para ter o I pequeno, porque se o I é pequeno, é menos perda por efeito Joule. Então, você precisa de transformadores. E os transformadores só vão funcionar com corrente alternada. E como que você faz para garantir essa conversão? Basta você garantir que o número de espiras de um lado e de outro obedeça à proporção de voltagens que você quer. Porque a voltagem de um lado é proporcional ao número de linhas, ao número de espiras desse lado. E isso aqui você vai ver no Enem, porque é proporcionalidade. Então, se você tiver mais voltinhas de fio, mais voltagem. Menos voltinhas, menos voltagem. Então, se você faz a entrada por aqui e a saída do lado de lá, você entra pouca voltagem, sai muita voltagem. Você tem um elevador de tensão. Se você coloca a entrada do lado de cá e a saída do lado de lá, você tem um abaixador de tensão. E isso funciona com o nome de transformador. Transformador, que é um dispositivo baseado no princípio da indução da lei de Faraday. Beleza? Olha, o mais pesado do magnetismo é isso aí, galera. É produzir campo, saber calcular força, força em partícula, força em fio. Feliz mesmo é quem vê bem sem óculos, feliz mesmo é o Bill sem óculos. Fazer cálculo da direção da
força eletromotriz induzida, se ela existir, aí misturar lá com o circuito elétrico, né? E transformadores, para você poder usar o transformador para aumentar, diminuir aí o valor da tensão. Beleza? O basicão aí do magnetismo é isso. E isso aí meio que encerra esse assunto. Lógico que poderia desdobrar isso aqui em várias outras possibilidades, mas o básico desse assunto está visto. Espero aí que tenha conseguido elucidar aí as situações diversas para vocês, né? E praticar. Isso aqui é exercício, né? Lógico que alguns aqui vão ser bem difíceis, bem chatos mesmo. Tipo, se você pegar uma partícula, tacar num lugar com campo elétrico, com campo magnético, aí ela faz um movimento bem maluco e você tem que saber exatamente qual a distância para ela chegar em tantos segundos, não sei onde. Pô, esses problemas vão dar muito trabalho. Sabe? Que eles vão ser problemas difíceis de cinemática, vão ser problemas às vezes envolvendo força centrípeta, movimento circular, movimento helicoidal, como a gente viu lá do Enem, né? Então tem muitas possibilidades que podem tornar os problemas bem difíceis. Por outro lado, se você treina o feijão com arroz, regrinha da mão direita, envolvente, para onde está o campo, para onde ele aponta, se você faz esse gesto e você consegue visualizar, cara, é ponto certo. Porque a maioria das pessoas não tem a paciência para poder investir o tempo que precisa para entender e ficar fluente nas regrinhas de gesto de mão. Beleza? Né? Pensa aí que é uma dancinha no TikTok, é uma trend e pronto, e aprende ela. É o mesmo nível de complexidade, o mesmo tempo de treinamento que você precisa fazer. Né? E se você garantiu aí o valor, né, agregado relativo a esse assunto dos gestos, toda a parte numérica se torna menor, menos difícil e vai ser mais fácil de desenrolar caso você passe para essa fase numérica. Caso você nem chegue a passar, é altamente improvável que apareçam cálculos muito difíceis. Se aparecer, ninguém faz, né? Mas você também não é ninguém, né? É aquela história. Você não é todo mundo, né? Você é diferente, por isso que você está aqui. Então, para você conseguir capturar esse assunto e ficar fluente nele, realmente você vai ter que investir tempo nos gestinhos aí. Ficou fluente, faz exercício numérico, que exercício numérico é treinamento como qualquer outro. Beleza? Em geral, se você entender o gesto, você faz a continha, faz com uma ou duas linhas. Beleza? Alguns raros exercícios vão ter cálculos mais compridos. Mas normalmente os gestos para eles são gestos fáceis. Porque se for gesto difícil com cálculo difícil, aí ninguém faz. Porque não é viável fazer no tempo do vestibular. Né? Aí é uma questão que não seleciona bem. Então por isso que essas questões são raras. Não é porque o cara é bonzinho ou porque ele tem medo. Né? Porque não é um elemento avaliativo, não é um instrumento avaliativo de boa qualidade para selecionar os melhores candidatos. Beleza? Era isso por hoje. Valeu, sucesso, boa sorte. Vai precisar de sorte também. Bons estudos, bom treino. Valeu, falou.